Boa noite. 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 Oi, André, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bom, hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 17 do livro do Neville Goddard. Tudo é possível, tá? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura, né, desse livro maravilhoso do Neville Goddard, que é O Poder da Consciência, tá? Capítulo 17. Tudo é possível. Vamos ver o que ele fala sobre esse capítulo, tá? É de suma importância que você saiba que a verdade sobre os princípios descritos nesse livro foi comprovada por diversas vezes através das experiências pessoais do autor, tá? Então, nada do que eu tô falando aqui, ele escreveu assim por escrever, né? Tudo foi comprovado por ele, tá? Então, por mais de 25 anos, ele aplicou esses princípios e comprovou a sua eficácia em inúmeros casos, tá? Ele atribui todo o sucesso que ele alcançou à sua convicção inabalável de concretizar a realização do seu desejo. Ele sempre confiou que, através das suas convicções estabelecidas, seus desejos se tornaram predestinados a se realizar. Ou seja, ele acreditava muito naquilo que na concepção dele, em tudo que ele pensava todas as concepções que ele tinha das outras pessoas, ou dos lugares que ele estava, ou dos ambientes, enfim, né? Tudo que existe no nosso exterior, todas essas concepções, ele tinha uma convicção muito forte sobre isso, que realmente aquilo era como ele mentalizava e aquilo acontecia quando a frequência dele estava em harmonia com as leis universais, tá? Então, por várias vezes, ele assumiu a sensação de ter o seu desejo realizado e permanecia com esta concepção, até que o que ele desejava, fosse completamente realizado. Ele trabalhava muito isso na cabeça dele e tudo o que ele realmente desejava, com um desejo espiritual, um desejo profundo, aquilo acontecia automaticamente com o passar do tempo, né? Por isso que eu sempre digo que a gente tem que cuidar muito a frequência que a gente tá, porque a partir dessa frequência é o que vai determinar se tu vai atrair ou não aquilo que você quer, né? Então você tem que estar em harmonia com as leis universais para atrair tudo aquilo que você quer, né? E ter a concepção do desejo já realizado. A partir do momento que você tem essa concepção do desejo já realizado, você vai conseguir atrair aquilo para você, né? Então, o segredo é você ter o sentimento de já ter realizado aquilo que você quer, tá? Viva a sua vida com um espírito sublime de confiança e determinação. E desconsidere as aparências e as condições. Na verdade, desconsidere todas as evidências dos sentidos que neguem a realização do seu desejo, tá? Então, você tem que ter confiança naquilo que você quer. Você tem que confiar que aquilo já existe na sua vida. E tem que viver todos os dias como se já existisse. Porque é esse sentimento de já existir que vai fazer você atrair tanto uma pessoa para sua vida, uma pessoa que você quer muito,
ou um trabalho, ou um corpo que você quer muito, ou dinheiro, que às vezes as pessoas querem muito também, né? Uma condição financeira melhor. Tudo isso você já tem que acreditar ser. Eu sei que muitas vezes não é fácil, só que esse é o grande poder, é nós conseguirmos trabalhar o nosso pensamento diariamente para que isso aconteça, né? Então, o que ele fala aqui, desconsidere todas as evidências dos sentidos que neguem a realização do seu desejo. Muitas vezes você vive num ambiente bem diferente daquele que você quer viver no futuro. Só que aí entra o poder da mentalidade, do nosso controle mental, né? Aí a gente tem que procurar ignorar o que a gente está vendo e focar naquilo que é o nosso desejo espiritual, que é aquilo que a gente realmente quer, né? Então, repouse na concepção de que você já é aquilo o que você deseja ser, pois com esta convicção determinada, você é o ser infinito, você e o ser infinito se mesclam em uma única unidade criadora, e com o seu ser infinito, Deus, né? Então, tudo está dentro de nós. Por que essa frase, tudo está dentro de nós? Porque com a nossa imaginação e o nosso poder espiritual, a gente consegue criar qualquer coisa. Só que a gente tem que estar em harmonia com as leis universais, né? Tem que estar com um sentimento na vibração correta, de acordo com aquilo que a gente quer. Porque senão não adianta nada a lei da atração. A lei da atração, ela é combinada com vários fatores, várias leis, né? E o principal é você estar em equilíbrio com todas as leis universais, né? Não estar em conflito com nada, porque toda vez que nós, né, entramos em conflito com algo, a gente não consegue atrair aquilo que a gente quer, porque a nossa energia cai muito. E no momento que a nossa energia cai, todos os nossos desejos espirituais se afastam mais de nós, né? E o que a gente atrai? Coisas parecidas com aquilo que a gente está emanando. Ou seja, se é coisas negativas ou se são frequências baixas, é isso que a gente vai atrair para a nossa vida. E não coisas que você realmente quer, né? Que é o seu desejo espiritual, tá? Então, todas as coisas, o Neville fala que elas são possíveis, pois Deus nunca falha, tá? E uma grande frase que ele fala, assim, é que tudo que nós podemos ver mentalmente, nós podemos conceber fisicamente, tá? Deus não nos mostra nada que a gente não possa realizar. Tudo o que você consegue conceber mentalmente, você consegue conceber fisicamente, né? Por isso que a gente concebe primeiro mentalmente e espiritualmente, e depois vem o físico, né? Se a gente trabalhar de acordo com as leis universais, tá? Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo, explica-te por que ages assim. Então, é uma coisa que, como ele fala, esse é um versículo da Bíblia, né? Daniel 4, versículo 35, que ele faz muita correspondência com a Bíblia, né? Olá, boa noite, boa noite. Então, são coisas que a gente nunca vai saber como as coisas acontecem, né? Porque o universo ele funciona como uma magia, por mais que muitas pessoas não acreditem. Às vezes a gente não precisa saber como, a gente só precisa saber que aquilo vai acontecer. Vocês só precisam confiar naquilo que vocês querem e estar em harmonia com as leis, né? Por que muitas vezes as pessoas não conseguem realizar o que elas querem? Porque elas não estão em harmonia com as leis, tá? Elas são muito negativas e elas a frequência cai frequentemente, né? E elas ficam se perguntando, mas como? As pessoas às vezes ficam tentando encontrar o como, né? Só que o universo, ele não mostra o como, ele vai fazer com que as causas que você gere cheguem ao resultado. Só que o como a gente nunca sabe. Pode ser por um milagre, pode acontecer outra coisa que você acha que nunca vai acontecer. Então, o que basta é a gente ter em mente aquilo que a gente realmente quer e estar em harmonia com as leis, em paz.
não em conflito, né? Como eu digo. Então ele fala que através do controle das suas concepções, porque isso nós que controlamos, né? Através do nosso pensamento diário. Através do controle das suas concepções, você, na verdade, encontra o controle da vida. Tá? É simples assim, a gente controla a nossa vida através do controle da nossa concepção. É assim que se sobe na escada da vida. É assim que o seu ideal é realizado. A pista para encontrar o verdadeiro propósito da vida é render-se ao ideal com tanta certeza da sua realidade que você começa a viver a vida conforme o seu ideal, né? Então, isso que eu digo, você tem que viver a sua vida conforme aquilo que você quer, imaginando que já é, e sempre pensar no presente, nunca falar assim, porque vai ser, porque eu quero muito, entende? Você tem que sempre pensar que já é, todas as coisas já são, então o universo vai trazer muito mais rápido para você, né? E não mais como a sua própria vida, conforme antes desta entrega. Então, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isso está na Bíblia, Romanos 4, versículo 17, né? Cada concepção possui um mundo equivalente. Se você for verdadeiramente atento, você vai perceber o poder que as suas concepções, tá? Você vai perceber o poder que as suas concepções possuem para mudar as circunstâncias que aparentam ser totalmente imutáveis. A gente consegue mudar tudo. Basta a gente querer realmente que a gente consegue, tá? Então, tudo depende da força que você tem do teu pensamento para certa concepção que você quer muito, ou que você acredita muito, tudo depende disso, né? Então, você, através das suas concepções conscientes, determina a natureza do mundo em que vive. Ignore o seu estado atual e assuma a realização do seu ideal, né? Que é o que eu sempre digo. Então, você tem que ignorar o que você vê, se não é o que você quer, e assumir, né, a realização do seu ideal. Assumir o estado de já ter realizado aquilo que você quer. Como se já fosse. Viva como se já fosse. Muitas vezes eu digo assim... viva em um... Como é que eu posso dizer? Viva como se fosse uma novela, entende? Porque aí o teu cérebro, ele vai... Quando você for realizar o que você quer, aquilo já vai ser normal no teu cérebro. Você vai vivenciar tanto mentalmente o que você quer, que o universo vai te trazer. Quando você tiver, aquilo tu vai ter vivido tanto mentalmente que já vai ser normal. Então o universo traz para nós o que já é normal na nossa mente. É por isso que temos que viver mentalmente, espiritualmente, antes de vivermos fisicamente aquilo que queremos, tá? Então clame por ele e ele irá responder. A lei da concepção é o meio pelo qual a realização dos seus desejos poderá ser concretizada. Em cada momento da sua vida, consciente ou inconsciente, você assume um sentimento. E é esse sentimento que você tem que estar atento. Se ele está em consonância com aquilo que você quer, com a vibração elevada, né? Para que o universo te mande as causas que você precisa gerar. Você não pode evitar sentir um sentimento assim, como você não pode evitar a sua necessidade de comer e beber. O sentimento é a mesma coisa da comida e da bebida, né? Nós não podemos ficar sem. A gente, inevitável, a gente vai pensar. Só que aí é esse o poder. A gente cuidar o nosso pensamento, controlar o nosso pensamento, que é aí que entra a questão de a gente criar a vida que a gente quer, através do controle do nosso pensamento, né? Porque se a gente deixar o pensamento fluir durante o dia sem cuidar o que a gente está pensando,
se a gente não controlar o nosso pensamento, a gente vai se deixar levar pelo mundo exterior, porque a cada momento tu olha uma coisa e tu pensa, tu olha uma coisa e tu pensa, tu olha uma coisa e tu pensa. E quando tu pensa nessas coisas exteriores, né, você acaba mudando o teu foco. Então você tem que pensar sempre no teu interior, no teu desejo espiritual profundo e ignorar aquilo que você está vendo, né? Esse é o grande poder. Se todas as pessoas conseguissem fazer isso, todo mundo ia controlar a sua vida plenamente, né? Então, só que estamos no mundo para evoluirmos e para tentarmos chegar a esse nível, né? Que é um nível espiritual mais profundo, mas hoje temos ferramentas, né, que nos mostram como a gente pode chegar lá. Então, nós vamos evoluindo todos os dias um pouco, tendo o controle do nosso pensamento. Então, como o Neville Goddard fala aqui, a única coisa que você pode fazer é controlar a natureza das suas concepções. Então, o que está a nosso alcance é controlar a nossa concepção, controlar o nosso pensamento, né, para que a gente possa criar aquilo que a gente quer, né? Então, o como vai acontecer, não precisa a gente saber, porque o universo, ele vai nos mostrar, ele nos mostra e vai acontecer. Vocês já não tiveram coisas na vida de vocês que aconteceram sem vocês nem imaginar que aquilo ia acontecer daquela forma? Tiveram. Eu já tive, todo mundo teve. Só que você tinha um desejo tão grande por aquela coisa acontecer, aquilo acontecer, que aconteceu, mas foi bem diferente daquilo que você imaginava, né? Então, por isso as pessoas não acreditam, não têm fé nas coisas, porque elas acham que não vai acontecer, porque elas não estão vendo acontecer. Só que a gente tem que ter fé, e uma fé que a gente controle nossos pensamentos todos os dias, porque vai acontecer, com certeza. Se você pensar negativo, vai acontecer negativo. Se você pensar positivo, vai acontecer positivo. Então, tudo depende de nós. Tudo está dentro de nós, tá? Então, assim, está mais do que claro que o controle das suas concepções é a chave que você possui para uma vida sempre próspera, nobre e feliz, tá? Então, Neville Goddard termina com essa frase, né? E as suas concepções são a chave que nós possuímos para uma vida sempre próspera, nobre e feliz. Ou seja, tudo depende de nós, da nossa concepção, né? Então, você tem que pensar todos os dias: eu controlo as minhas concepções, eu controlo os meus pensamentos, eu controlo. É esse pensamento que você tem que ter todos os dias para que você consiga, depois de um determinado tempo, controlá-los, né? Não é fácil, né? Porque às vezes a gente tá com... Mesmo as pessoas que tentam controlar muito, chega um certo momento que elas, quando vê, não estão conseguindo mais controlar, né? Porque o ambiente que a gente vive hoje, ele é muita coisa, né? Então, a gente acaba vivendo muitas coisas e essas coisas acabam tirando a nossa atenção, tirando o nosso foco daquilo que a gente quer, né? E às vezes a gente tem preocupações, coisas do dia a dia, só que temos que controlar isto para conseguirmos alcançar aquilo que a gente quer, tá? E que aí a gente vai começar a gerar as causas e vamos conseguir chegar onde queremos, tá? Então, por hoje era isso. Eu queria só falar sobre esse capítulo, né? Então, só confie que tem um Criador que ele te dá tudo que você quer, tá? Confie, acredite, tenha fé inabalável, né? Porque é isso que vai te levar aonde tu quer chegar, né? Então, tudo tem um começo também, né? Não pense que você tá começando, que as coisas sempre começam grande, não, as coisas começam pequenas, né? Então, sempre tem um início, sempre tem a dificuldade no início, né? Então, tenha fé que as coisas vão acontecer no momento certo, tá? Então, amanhã eu continuo lendo o livro do Neville Goddard, Poder da Consciência. Amanhã vamos ler o capítulo 18, tá bom? Muito obrigada por me ouvirem hoje, domingo.
E tenha um ótimo restinho de final de semana e até amanhã. Muito obrigada, viu? Boa noite.